Eu sou o aluno Vinícius Freitas de Souza, do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá, da turma de Programação Orientada a Objetos do ano 2023, ministrada pelo professor Hugo Alberto Perlin. No vídeo de hoje, eu vou explicar conceitos básicos, porém fundamentais, na programação orientada a objetos. Esses conceitos seriam classes, objetos, atributos, métodos, herança, polimorfismo, ArrayList e JavaFX. As classes podem ser definidas como o conjunto de características iniciais de um objeto ou conjunto de objetos, que ainda não foram instanciados. Podemos definir objetos com características semelhantes e também as ações que ele pode realizar, servindo como um esqueleto ou planta de arquitetura para esse objeto ou objetos. Dessa forma, a sua função é definir o formato destes objetos e, além disso, definir como esses objetos vão se comunicar com o restante da aplicação, sendo também uma forma de definir um novo tipo de dado. Eu posso relacionar o conceito de classes com a receita de um bolo. Na receita de bolo definimos os ingredientes, que são análogos aos atributos, e o modo de preparo, que no caso são as ações para atingir o resultado necessário. Podemos fazer uma analogia com os métodos. E o bolo pronto eu posso relacionar ao objeto já instanciado. Dentro desse conceito temos também as subclasses, que seriam classes que contam com atributos e métodos mais específicos e contam com métodos mais generalizados vindos de uma superclasse. Como exemplo, posso citar a classe Felídio, que no caso é uma superclasse que conta com os atributos comuns para todas as suas classes e subclasses: nome da espécie, peso e altura. Já a subclasse Leão tem o método específico rugir, que emite o som característico do animal de forma grave, vinda de um osso específico próximo às cordas vocais, enquanto a subclasse Gato tem o método específico miar, que emite seu som característico de forma aguda, somente com suas cordas vocais. As classes não podem ser manipuladas, isso é, não podemos comer a receita do bolo, porém podemos comer o objeto bolo. Em resumo, uma classe é um objeto ou conjunto de objetos ainda não instanciados, que no caso não ocupam espaços de memória. O conceito de objetos na área computacional seriam formas de representar entidades do mundo real no ambiente computacional. Essas entidades podem ser concretas, como carros, cadeiras, telefones e prédios, ou ainda podem ser abstratas, como escolas, empresas e cargos. Os objetos são compostos por atributos e métodos. No caso, são os atributos que definem o estado do objeto. Esse conceito de estado seria sobre o fato dele estar instanciado ou não, se ele já ocupa espaço em memória. Quando eu digo que o modelo do carro é um Renault Logan de cor vermelha, com placa JXU 3738, com seu ano de fabricação em 2009, e ele pode viajar, esse carro é um objeto instanciado. Os métodos de um objeto são o meio pelo qual o objeto responde a requisições feitas a ele, como por exemplo, uma calculadora fazer o cálculo do IMC. Dessa forma, os objetos seriam classes com seus atributos, métodos e todos os valores no geral devidamente instanciados, ou seja, definidos.
Os atributos são as propriedades de um objeto, que seriam suas características no geral. O conceito de atributos seria uma equivalência do conceito de variáveis da programação estruturada. O conjunto de valores dos atributos são o que definem o estado do objeto. Podem ser dos tipos primitivos, como inteiro, vazio, double para suportar números com casas decimais, strings para letras e símbolos da tabela ASCII e booleanos para operações binárias, que só retornam valores verdadeiros e falsos. Ou ainda de tipos outros objetos, como o carro do tipo veículo. Diferentes instâncias de objetos podem ter o mesmo valor para um dado atributo. Cada nome de atributo é único para uma determinada classe, mas não necessariamente único para todas as classes. Como exemplo, ambos, pessoa e empresa, podem ter um atributo chamado endereço. Nos diagramas de classes, os atributos são listados no segundo segmento da caixa que representa a classe. O nome do atributo pode ser seguido por detalhes opcionais, tais como o tipo de dados. Os métodos são os responsáveis por definir os comportamentos do objeto. Os métodos são o que mostram as coisas que o objeto pode fazer ou realizar. Por um exemplo, abrir, salvar e imprimir são operações que podem ser aplicadas a objetos de uma classe arquivo. Portanto, é através dos métodos que são implementadas as ações do objeto. Dessa forma, definimos as ações que o objeto pode realizar. Como um exemplo ainda dos objetos da classe arquivo, pode citar que a operação imprimir pode ser implementada de forma distinta, dependendo se o arquivo a ser impresso contém apenas texto ASCII e é um arquivo processador de texto ou binário. Todos esses métodos executam a mesma operação, imprimir o arquivo, porém cada método vai ser implementado por um diferente código dentro da classe arquivo. A herança é o conceito na computação que nos permite criar uma hierarquia de coisas semelhantes, mas que possuem particularidades entre si. Como citado na parte do vídeo sobre classes, são as superclasses e subclasses. Uma superclasse seria uma classe mais genérica, que possui atributos e métodos comuns a todos os filhos ou classes que derivam dela. Já uma subclasse seria uma classe mais específica, que possui todas as características herdadas da superclasse e também podem inserir novas características específicas. Um exemplo que cito seria a superclasse veículo, que tem os atributos modelo, cor, placa e número de série. Já a subclasse carro conta com o código Renavan e 4 rodas, enquanto a subclasse caminhão conta com peso bruto total maior que 3.500 e o atributo específico número de eixos. Sendo a herança um dos pilares da orientação a objetos, pois a partir dela nos permite estender o código com base em uma construção prévia, testada e já validada. O grande problema é que o vínculo entre as superclasses e as subclasses é muito forte. Isso nos implica que modificações nas superclasses podem causar sérios problemas nas subclasses, alterando assim valores, métodos e até mesmo atributos que já foram pré-definidos anteriormente, que se tornariam vitais para o funcionamento correto dessa subclasse. O conceito computacional de polimorfismo nos permite escrever programas que processam objetos que compartilham a mesma superclasse como se todas fossem objetos desta superclasse. Isso pode simplificar a programação, uma vez que permite programar no geral em vez de programar no específico. O termo polimorfismo significa literalmente muitas formas. Uma forma de garantir o funcionamento correto do polimorfismo é fazer com que todas as subclasses possuam alguma implementação de um ou mais métodos em comum. Quando utilizamos o polimorfismo, estamos olhando para uma instância de uma forma mais genérica e abrangente. Com isso, a instância estará limitada aos métodos e atributos definidos na superclasse. Mas é importante salientar que os atributos continuam existindo e não serão modificados. O que acontece é que eles ficam inacessíveis por uma forma de encapsulamento. Os array lists em Java são basicamente arrays dinâmicos que encontramos no java.util, um pacote que contém uma grande variedade de recursos, como estruturas de coleções, modelos de data e hora, recursos para internacionalização
entre muitas outras facilidades para o desenvolvimento de aplicações em Java. A manipulação dinâmica do recurso possibilita à pessoa desenvolvedora a criação de coleções de vetores, classes e objetos, e caso haja necessidade de uma posição adicional em um array, o ArrayList realiza a operação por conta própria. Essa forma de armazenar é muito útil quando utilizados para implementações em que precisamos manipular listas, pois o tamanho pode ser incrementado e reduzido de forma muito mais facilitada do que vetores propriamente ditos. O JavaFX é a nova biblioteca gráfica da plataforma Java, mostrada pela primeira vez em 2007 e teve sua aplicação gradativa a partir de 2008. Na versão 8 do Java, veio como padrão, sendo a sucessora da plataforma Swing, que perdeu suporte a partir do Java 9. Com essa biblioteca, podemos criar interfaces gráficas, animações, desenhar na tela, além de efeitos, gráficos, reproduzir vídeos e áudios, e também programar arrastando e soltando. Entre suas funcionalidades, com uma comparação com as interfaces gráficas anteriores, podemos citar o Look and Feel do JavaFX, pode ser customizado através do CSS. Isso permite que designers tenham maior liberdade para ajustar a aparência dos sistemas, enquanto os desenvolvedores focam nas funcionalidades. O CSS conta com uma variedade muito rica de customização de cores. Dessa forma, separamos assim a customização da implementação de funções e lógicas de programação. As vantagens que eu posso citar que é possível separarmos a interface gráfica da lógica da aplicação com o uso do FXML. Permite a construção de interfaces muito ricas. Então, eu digo com certeza que o JavaFX se tornou uma parte importante das aplicações modernas, porque conseguimos implementar cores, efeitos também, e muitas outras formas de customização que antes não eram possíveis. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo. Muito obrigado. Bons estudos.